Oi, Thaís. Boa tarde. Acho que você deve ter tido algum problema aí de conexão, né? Eu tô vendo aqui no teu WhatsApp que você não tá nem online. Bom, pra gente não perder essa aula, então eu resolvi gravar para você a nossa aula do ciclo PDCA, né? Que ficamos de falar hoje sobre o ciclo PDCA. Então, a gente pode dar início à apresentação desse vídeo falando um pouco do que seria, né, o ciclo PDCA. Nesse caso aí, é mais uma ferramenta, né, utilizada é, na gestão da qualidade. O ciclo PDCA, assim como o sistema 5S, ele também foi utilizado muito durante a reconstrução, né, do Japão, né, o ciclo PDCA. Inclusive falei para você na última aula sobre o Kaoru Ishikawa, né, que foi um dos que desenvolveu, né, o sistema 5S, a ferramenta do sistema 5S, nessa operação de reconstrução, né? Então o ciclo PDCA, ele também é uma ferramenta foi utilizada, né, no Japão e é muito utilizada hoje pelas empresas. O que seria esse ciclo PDCA? O ciclo PDCA, ele na verdade foi introduzido no Japão, né, idealizado por Short, né, e divulgado por Deming. Quem são essas duas figuras? Short, na década de 20, foi quem introduziu esse. Na verdade, ele idealizou, né, essa ferramenta, né, que foi introduzida lá no Japão logo após a Segunda Guerra, né? Só que foi divulgado pelo Deming. São duas pessoas que criaram essa ferramenta, né, desde 1950, logo depois da guerra. E na verdade foi o Deming que efetivamente aplicou a ferramenta, né? Short criou e Deming aplicou a ferramenta lá no processo, né? Então, o ciclo PDCA a sigla PDCA, né, quer dizer exatamente os passos que são feitos, são dados nessa ferramenta para a gestão, para uma melhor gestão da qualidade, né, no processo. Então significa o que? Cada letra dessa, o PDCA. O P significa plan, né? Que é em inglês, né? Na verdade é tudo em inglês. O plan, o do, o check e o action, né? O plan seria o planejamento, né? Que visa estabelecer a missão, a visão, os objetivos, né? As metas, os procedimentos e os processos metodológicos necessários para atingir os resultados. O do seria realizar, executar as atividades que foram planejadas. Você planeja e automaticamente vai executá-las. Seria o do. O check seria a verificação, né? Ou uma avaliação também. Avaliação do que foi feito, né? A verificação. Monitorar e avaliar periodicamente os resultados. Avaliar processos, resultados, confrontando-os com o que foi planejado, com o que foi efetivamente planejado, né? Então tem que checar se realmente aconteceu, os objetivos se foram alcançados, especificações do que se deseja, né, com esse planejamento, dando as informações, eventualmente confeccionando relatórios. Então você vai checar tudo aquilo que foi planejado durante a execução. Olha, o outro colocou o processo para execução, começou a execução, né, do que foi planejado lá no plan, e eu vou depois checar se realmente os objetivos foram alcançados durante a execução do processo. E por último seria o action, seria a ação. Action seria a ação. Agir de acordo com a avaliação e de acordo com os relatórios, eventualmente determinar e confeccionar novos planos de ação de forma a melhorar a qualidade, eficiência e eficácia, aprimorando a execução e corrigindo eventuais falhas. Olha só. Então o action é para verificar, né, fazer a verificação e avaliar tudo o que foi planejado, se foi executado e foi verificado lá no check. Então o action você vai corrigir o que eventualmente pode ter dado como falha, né, e melhorar essa qualidade. Então você, depois que passar pelo action, que seria a verificação, aí você vai replanejar para fazer tudo acontecer novamente, até você chegar ao máximo possível da eficácia,
do teu processo. Então veja que o ciclo retoma novamente: planejamento, ação, checagem e a verificação. Então sempre vai ficar fazendo esse giro, né? Não para nunca, porque a busca pela qualidade vai ser sempre incessante, né? Vamos o tempo todo estar buscando por ela. Então o ciclo PDCA ele vem exatamente para isso, né? Para executar. Então veja bem aqui nessa figura que mostra exatamente isso, como funciona esse ciclo PDCA. Observa bem aí. Tá? Então aqui onde está o plan, seria o P, o planejar, olha lá, localizar problemas, estabelecer planos de ação. Então você vai fazer todo o planejamento do que precisa ser feito, né? Nesse planejamento, tudo que precisa ser feito de ação nesse processo, né? No que você estiver fazendo aí, na ação que você estiver fazendo aí dentro da empresa, ou em qualquer parte em que você precise aplicar o ciclo PDCA, você pode utilizá-lo. Então o plan seria isso, né? Localizar problemas, estabelecer planos de ação, certo? Depois disso você vai para o do. No do aqui seria a execução do plano. Então você vai colocar tudo que você planejou em ação. Aí vai ser aqui o do, que é a execução, né? Fazer acontecer. Então você vai colocar o plano na prática, tudo que você planejou. Depois você vem para o check. Durante a execução do plano, você está fiscalizando, verificando tudo para fazer com que o teu planejamento dê certo, né? E nesse momento você vai verificar o atingimento da meta, acompanhar os indicadores, né? Exatamente tudo como você tem que estar verificando tudo que foi planejado. Todos os pontos planejados você tem que verificar e tem que fazer essa checagem do processo. E depois vai para o action, que seria agir, né? Parece o do, fazer, mas na verdade agir quer dizer ação corretiva, né? Durante essa execução você pode ter observado que poderia melhorar alguma coisa, que poderia haver alguma falha. Então você vai fazer as ações corretivas. Na verdade o action seria a ação corretiva e padronizar e treinar o tempo todo para que tenha o sucesso do processo, do que você está querendo executar. Então você vai fazendo isso, daí você melhorou, saiu outras ações de planejamento, aí você passa novamente para o planejamento. E do planejamento, novamente o do, para executar o que você planejou novamente, e assim você vai fazendo o ciclo continuar. Durante esse processo é muito bom que a gente possa ver um estudo de caso. Eu passei aqui, né, sempre passo esse estudo de caso, que seria uma aplicação do ciclo PDCA numa instituição de ensino da rede pública, no município de Rolim de Moura, lá em Rondônia, tá? Um campus de Cacoal. Então esse aqui foi um trabalho executado por esses alunos aí, né, justamente para eles apresentarem como trabalho de conclusão de curso. Então o intuito deles seria fazer uma revisão, né, seria uma apresentação, uma revisão teórica do que eles queriam, na verdade, realizar nessa escola, né? Então essa revisão teórica seria a realização desse trabalho com conceitos. O desenvolvimento do trabalho, nesse desenvolvimento eles iam usar alguns conceitos da qualidade, né? Como a gente já mostrou agora, o ciclo PDCA. Aí, para complementar o ciclo PDCA, eles utilizaram aqui também o diagrama de Chikawa. Lembra lá, o Karoshikawa? Então, o diagrama de Chikawa e o Brainstorm, que é uma outra ferramenta também, que seria Brainstorm. Brain seria cérebro, né? Storm seria tempestade, então seria uma tempestade de ideias, né, cerebrais. Uma brainstorm seria o significado, né? Além do ciclo PDCA também. Então, quando eles foram... A gente fala bastante, né, no diagrama de Chikawa. Então o que seria esse diagrama de Chikawa, né? Seria um diagrama muito conhecido como diagrama espinha de peixe, porque realmente parece uma espinha de peixe nesse formato dele aí. Vou já mostrar para você. Então o diagrama de Chikawa, ele leva esse nome em homenagem ao seu criador. Nós já falamos lá no sistema 5S, o Kaoru Ishikawa, né? Ele criou esse diagrama.
né? E essa ferramenta ele desenvolveu muito naquele histórico que eu falei, né, do pós-guerra lá no Japão. E é uma ferramenta de qualidade muito eficiente, né, na identificação do que? De causas e efeitos. É o diagrama de causas e efeitos, né? Onde serão relacionados a maioria dos problemas detectados, né, em qualquer exemplo, a maioria dos problemas detectados em uma organização. No caso, você vai elencar várias causas que contribuíram para acontecer aquele efeito que seria o problema. Por isso que é o diagrama de causa e efeito. As causas, né, e o efeito delas, que seria, no caso, o problema. Então esse aqui é o diagrama de escala, onde aqui nessa parte aqui mostra, né, as causas, que seriam com com esses itens aqui, olha, máquina, método, material, mão de obra, medida e meio ambiente, onde nesses espaços aqui você iria escrever o que de causa relativo a máquinas foi causas para gerar o problema aqui no final, onde está escrito aqui problema, né? Então várias causas, de acordo com cada etapa dessa aqui, várias causas vão ser elencadas para que você possa saber o que originou o problema, né? Então, basicamente a causa e o efeito, né? Isso seria o diagrama de Chikawa. O brainstorm, na verdade, que também foi utilizado nesse estudo desses alunos aí da universidade, o brainstorm é uma ferramenta associada à criatividade. E é por isso preponderante usada na fase do planejamento. Olha lá, no planejamento, lá no plan do ciclo PDCA. Então, essa ferramenta do brainstorm, o que é? É a tempestade de ideias. Veja lá, quando a gente está dando as ideias para o planejamento da operação, digamos assim, então você vai tendo ideias do que pode ser feito, né? Nesse caso seria o brainstorm, né? Este método foi inventado pelo Alex Osborne em 1939, ainda estava durante a guerra ainda. Ele presidia à época uma importante agência de propaganda, né? Então quando ele criou essa ferramenta do brainstorm, então ela é realizada em etapas. Quais seriam as etapas desse brainstorm? Primeiramente seria construir uma equipe, a equipe que vai gerar as ideias. Então construir a equipe. Depois disso você vai definir o foco e o enfoque, né? O foco e o enfoque da tarefa, o que é o foco e em quem vai ser o enfoque, né? Depois a geração das ideias, as críticas, que são importantes, colocar as críticas, se pode ou não dessa forma, se seria melhor de outra, então seriam as críticas, e no final a conclusão do processo. Basicamente seria isso o brainstorm, né? Essa tempestade de ideias, geração de ideias. E depois disso, aí vem o ciclo PDCA, que eles também utilizaram aqui no desenvolvimento da tarefa, né? Então o ciclo PDCA já estamos mostrando novamente aqui o plan, o do, o check e o action, né? O que seria cada um nós já falamos. As etapas do ciclo PDCA, no caso, para cada uma das partes, o plan teria a identificação do problema, definir claramente o problema, processo e reconhecer sua importância, seria o objetivo dessa primeira etapa. A segunda seria observação. A observação seria para investigar as características específicas do problema ou processo, como uma visão ampla sobre vários pontos de vista. Nós temos uma equipe, vai existir vários pontos de vista, temos que fazer essa observação. Ainda a terceira seria a análise, descobrir a causa fundamental, né? A causa fundamental desses problemas. E o quarto seria, dentro do planejamento ainda, seria o plano de ação. Conceber um plano para bloquear a causa fundamental. O do seria a execução, né? O objetivo dele é bloquear a causa fundamental, o problema principal. Então eu tenho que executar para bloquear o problema, dentro do que foi planejado. O check, que seria a verificação, já vimos, seria verificar se o bloqueio foi efetivo, né? Vamos checar se existe um bloqueio efetivo daquele problema, para realmente não existir mais o problema. E o action,
vamos dizer assim, a padronização primeiro, que seria prevenir contra o aparecimento do problema novamente, né? Então eu vou fazer a prevenção para que não volte a acontecer o problema. E a conclusão, que seria recapitular todo o método de solução do problema para fazer o replanejamento, os trabalhos futuros. Bom, nesse caso aí, a metodologia utilizada aí pelos alunos, eles fizeram várias pesquisas bibliográficas, através de aulas teóricas, reuniões da equipe, seleção de conceitos e teorias e o referencial teórico. O estudo de caso. No estudo de caso eles fizeram visita ao local, preparo dos estudos do caso e apresentação de seminários. Depois de tudo isso, eles apresentaram seminários para os diretores, para os gestores da escola sobre os resultados alcançados. Bom, na aplicação do PDCA, eles fizeram isso, né? A aplicação do PDCA nessa escola de ensino. Então eles falaram um pouco do histórico dessa instituição. Que a escola iniciou suas atividades em 1989, fora totalmente estruturada e reinaugurada em 1995, e conta hoje com um quadro de 39 colaboradores, 338 alunos de ensino fundamental, sendo destes 154 do primeiro ciclo. Esse é o histórico deles. Aqui eles determinaram o organograma da escola, da instituição, né? Direção, associação de pais e professores, a orientação educacional, supervisão escolar, serviço administrativo de apoio, professor e aluno. Tá. Aí eles fizeram, no estudo deles, eles fizeram estudo nesses 3 anos, em 2006, 2007 e 2008. E eles tiveram esses resultados, né? A matrícula dos alunos no segundo, terceiro, quarto e quinto ano, matrículas por ano, o percentual de aprovação, percentual de reprovação, tanto em 2006, 2007 e 2008. Então esse aqui é o índice de reprovação que eles tiveram na escola. O índice de reprovação estava muito alto. Ele foi aumentando com o passar dos anos, né? São os dados que eles obtiveram lá na escola. Aí eles resolveram fazer o diagrama de Chikawa, causa e efeito, de acordo com como está mostrando aqui. Então, qual é o problema a ser enfrentado lá na escola? A reprovação de alunos. Ok, mostrando aqui. Para essa reprovação, que nós chamamos de efeito, tiveram várias causas. Então, de acordo com os títulos aqui, ó, aqui em cima, eles começaram a elencar vários fatores, várias causas que podem ter acontecido em cada um desses itens aqui. Com as entrevistas que eles fizeram na escola, com professores, com colaboradores em geral, com os alunos, eles descobriram isso aqui, né? Vamos dar exemplo aqui desse item aqui, material. Olha, eles colocaram aqui falta de recursos tecnológicos e material de apoio ultrapassados. Foi o que eles colocaram dentro de material. Dentro de ambiente, colocaram aqui desinteresse dos alunos no ambiente escolar, falta de infraestrutura adequada e falta de acompanhamento familiar. Olha aqui. Então, tudo eles colocaram. Vejam bem que nessa equipe que eles fizeram lá no brainstorm, nessa equipe eles colocaram inclusive a associação de pais e professores. Quer dizer, os pais participaram aqui, os professores, os gestores da instituição, a equipe pedagógica da Secretaria de Educação lá do município, todo mundo participou nessa equipe para poder definir toda a situação de como está a escola nessa questão da reprovação. Aí fizeram aqui o foco e enfoque, né, definindo foco e enfoque aqui da situação da escola. O foco seria o índice de reprovação dos alunos. O enfoque seria quais seriam as formas, né, que a equipe iria estabelecer para reduzir esse índice de reprovação. A geração das ideias, né, tiveram várias ideias colocadas aqui, reforço paralelo, material diferenciado para os professores, atividades complementares para os alunos, acompanhamento e apoio do trabalho do professor, valorizar e estimular o trabalho do pessoal de apoio. As críticas, né, priorizar a qualidade confirmando ou não as ideias anteriores, claro, né, que é uma discussão, então precisa realmente definir se as ideias estão boas ou não, acrescentar ou não. E a conclusão seria selecionar as ideias relevantes dessa geração de ideias ao foco e enfoque, permitindo
e identificar possíveis propostas para a solução do problema. O problema principal é a reprovação dos alunos. Então, não podemos perder esse foco, né? Então, eles têm a conclusão justamente para solucionar o problema. Depois feito isso, né, com as causas e o efeito através do diagrama de escala, o brainstorm, a geração de ideias, aí eles passaram para o ciclo PDCA, onde eles puderam, em cima do que foi estudado aqui, tanto no diagrama como no brainstorm, eles construíram o planejamento deles. Olha aqui como ficou o planejamento deles. Plano de curso anual, planejamento de aula, planejar cronograma para formação continuada, realizar projetos para inserir a família na escola, redução drástica do índice de reprovação. Esse foi o planejamento. E eles colocaram em ação. Fizeram aqui o do, né? Olha, formação continuada, e já foi colocando o planejamento em prática. As aulas sendo ministradas, acompanhar as aulas e o rendimento dos alunos e angariar recursos. Eles também colocaram isso aqui. Tudo eles fizeram. Aí depois foram para o check, né? Avaliar o que foi feito. Aí avaliaram o aprendizado dos alunos e avaliaram os métodos didáticos do professor. Para ver se está dando certo, né? E depois o action seria avaliar a aplicação do plano, se deu certo ou não. Avaliaram, tiveram tempo para isso, avaliaram. E implementaram ações adicionais, que eles viram que talvez não deu certo no planejamento alguma coisa, então aqui é o momento de corrigir, fazer a prevenção corretiva e depois botar o plano novamente em ação. Veja que o ciclo começou a acontecer. Aí eles foram fazer um cronograma. Claro que toda atividade precisa ter o cronograma. Aí eles definiram o tempo para a execução de cada um dessas atividades, do planejamento, da execução, da checagem, né? E do que poderia fazer de correções aí. Então tudo eles fizeram através de um cronograma de 4 bimestres. Depois de feito tudo isso, e o ciclo vai girar o tempo todo. Nesse momento é fazer com que o objetivo final aqui do estudo é fazer com que o índice de reprovação seja totalmente, drasticamente, como eles colocaram aqui, né, reduzido, né? Então o índice de aprovação automaticamente seria de 100% através do ciclo. Esse ciclo ia girar até chegar na meta, que é 100% de aprovação. Esse foi o estudo deles, né? Então, nas considerações finais dos alunos, que eles colocaram que as medidas propostas no referido trabalho visam promover a melhoria do desempenho estudantil dos alunos na instituição, diminuindo assim o índice de reprovação. Um bom sistema de avaliação dos métodos utilizados pelos gestores e professores impulsionará a instituição em uma direção positiva. Os métodos apresentados serão o ponto de partida para a solução dos problemas encontrados, pois possibilitam entender os objetivos expostos e fixar metas para a implementação de uma educação de qualidade, né? Então esse foi o estudo feito, um estudo de caso feito utilizando essas ferramentas, né? Que são ferramentas simples que pode ser utilizado para qualquer ação que você queira fazer. Aproveitando o embalo, eu queria que você fizesse o seguinte: com base nisso tudo que a gente falou aqui, né, eu queria que você fizesse utilizando o diagrama de Chikawa, que é o diagrama de causa e efeito. Eu queria que você fizesse uma atividade, tá? A atividade seria a seguinte: como na aula de patologia das construções nós fizemos vocês, né, determinaram um ponto da casa de vocês que estava aparecendo alguma patologia, e eu fiz uma análise, né, depois disso. Eu vou passar essa análise que eu fiz do teu trabalho, né, do teu trabalho de patologia, da patologia que você indicou, e eu gostaria que você fizesse um diagrama de causa e efeito, tá? Vai ser essa a tua atividade de hoje, fazer um diagrama de causa e efeito exatamente dessa patologia. A tua patologia é o problema, e você, dentro daquelas etapas, você vai dizer quais foram as possíveis causas que
determinaram aquele problema, que foi no teu caso foi a patologia. Eu queria que você fizesse para mim e depois me mandasse o desenho, tá? Pode ser à mão mesmo, você faz e posta depois a foto para mim desse diagrama que você fez, ok? E essa foi a nossa videoaula que a gente fez aqui justamente por conta do problema de internet, tá? Valeu, Thaís, um abraço.